Podemos ler? No Senhor confio. Como dizeis, pois, a minha alma, fugi para a vossa montanha como pássaro? Porque eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem a ocultas aos retos de coração. Na verdade, já os fundamentos se abalam. Que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Essa é a porção do seu copo, porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. Glória a Deus, muito obrigado. Assentai-vos, por favor. Queridos, eu quero responder uma pergunta que é feita em nosso tempo. Os filósofos observam, confirmam e declaram: a igreja também não está longe de fazer tal pergunta, como também respondê-la, porque essa pergunta é realidade, mas não é novidade. Qual? Quando os fundamentos se abalam, quando os fundamentos se transtornam, o que pode fazer o justo? Interessante que a pergunta é feita em direção ao justo, porque ele se importa quando fundamentos se abalam. O justo, pela graça de Deus, é alguém radical, aquele que tem raiz, aquele que valoriza a origem, aquele que tem uma base. O fundamento da igreja é Cristo, a revelação que Pedro teve por parte do Pai. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias, o ungido, o enviado, o Salvador. A igreja baseia-se, a igreja firma-se nessa revelação. Eu tenho um Salvador, é Cristo Jesus. Paulo diz que já está posto o fundamento e ninguém pode remover e nem substituí-lo. É Cristo Jesus. Paulo disse aos Efésios que a igreja está estabelecida sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. É Jesus. Desde o Antigo Testamento nós lemos que o Senhor é a nossa rocha, mas existem fundamentos, como aqui está no plural. Os fundamentos em nossa sociedade têm sido se desprezados, não têm sido desvalorizados. Eu não posso dizer que nós não estamos em crise. Sabe aquela frase para ganhar curtida? Eu não estou em crise, eu estou em Cristo. Legal, mas é mentira. Todos nós estamos em crise enquanto estamos em Cristo. Estamos em Cristo, mas estamos em crise. O mundo está em crise. Os fundamentos se abalaram. As famílias se abalaram. A sociedade se abalou. Os crentes se abalaram. Eu ouço muito jornal no meu carro com a minha esposa. E esses dias nós ouvimos na rádio alguém dizer: subiu 23% a procura de remédios tranquilizantes, porque o nível de depressão também aumentou. Pessoas que se sentiam instáveis, seguras, completas, sentiram o seu chão desabar, se sentiram sem base, sem fundamento. Nós, como pastores, temos um outro tipo de preocupação. O evangelho fácil se desenvolve. As falsas teologias pregadas por falsos obreiros
estão em alguns ambientes conseguindo desmontar, tirar a estrutura que se fundamenta em doutrinas sólidas. Se perguntarmos a muitos dessa nova geração, o que é doutrina? O que é Bíblia explicada? O que é uma pregação expositiva? Quantos livros tem a Bíblia? Quem é Daniel Berg, Gunnar Vingre? Se falar o nome de pais da igreja, reformadores, eles vão pensar que é nome de remédio ou nome de doce. Por quê? Porque os fundamentos doutrinários há muito têm sido abalados. E a igreja, essa que completou 109 anos agora, que nós comemoramos e nos alegramos, acredite, eu vi muita gente criticar-nos, mas interessante, conseguiram se esquecer que quanto maior é a família, mais problemas surgem, mais erros são expostos. Porém, por incrível que pareça, nós, assembleanos, pentecostais, é provado em academias teológicas não brasileiras, somos o sustentáculo da teologia bíblica, histórica e tradicional, que luta contra o liberalismo teológico mais do que qualquer um segmento que se diz evangélico. Nós, assembleanos, pela graça, pela misericórdia de Deus, como outros, temos essa missão: estabelecer e permanecer sobre o fundamento da palavra, a mensagem da cruz, a mensagem do sangue, a ceia do Senhor, o batismo, a família, a igreja precisa continuar firme, e a responsabilidade é nossa de mantê-la assim. Mas não podemos negar, e eu já entro para a resposta: os fundamentos se abalam da igreja, da família, da sociedade. Os fundamentos se abalam. O que o justo vai fazer? O salmo responde. Esse é um salmo de Davi, quando perseguido por Saul, e os seus amigos ou pessoas mais próximas a Davi lhe dão um conselho, dizendo assim: você não é um pássaro? Foge para a sua montanha. Se você observa no livro dos Salmos, Davi disse: sou como pomba. Davi disse: peregrino sou. Davi disse: sou como águia. Eles olham para Davi com ironia e dizem: você não tem como prevalecer, você não tem como escapar, está tudo contrário a você, já que você é pássaro livre, voa para a sua montanha. Eles estão dizendo: foge. E entenda, por favor, pelo salmo, que esse conselho entrou na alma de Davi, porque ele não disse: como dizeis aos meus ouvidos, ele disse: como dizeis a minha alma. O sentimento de Davi se abate ou é afetado por tal conselho. O diabo é muito inteligente, ele perde a imagem pura de Deus, mas ele continua sábio para o mal. Em nenhum momento a Bíblia o chama de tolo. Entenda, se o diabo não conseguir te vencer ou nos vencer com a presunção, ele tentará nos vencer com a desconfiança. Se ele não consegue me levar à soberba, ele tentará tirar de mim a minha confiança em Deus. Ninguém disse: Davi, ore. Ninguém disse: Davi, permaneça. Ninguém disse: Davi, clame. Mas disseram: Davi, foge, abre mão, vaza, cai fora. Você não consegue, está tudo desmoronando. O diabo se vale de conselhos de pessoas próximas. Jesus passou por isso.
Neemias passou por isso, Jó passou por isso. Cuidado, são conselhos de pessoas amáveis, como também conselhos amáveis. Escapa, se livra disso. Você não precisa disso. Abre mão disso. Se o conselho não coaduna com a palavra, não está baseado naquilo que Deus diz, se, como disse Paulo, a paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração, se pelo seu discernimento não há paz em seu coração, por que dá ouvido a tal conselho? Então entenda, o diabo pode querer te vencer pela desconfiança, quando não pela presunção. O diabo pode estar falando a você através de pessoas próximas a você, e na crise se prolifera a quantidade de conselhos. Eu te pergunto, quem está te aconselhando? Que tipo de gente tu tens ouvido? Nessa quarentena é perceptível. Você entra no Instagram e ele já te avisa: fulano ao vivo, cicrano ao vivo, Betrano ao vivo. E como que essa pandemia deu voz e vez para quem não deveria ter nenhum dos dois? Gente que nunca sentou para aprender, gente que nunca sentou para ouvir, quer aconselhar você. Casou agora, mas quer ensinar sobre casamento, pastor. Eu estava observando quantos irmãos que têm seu culto de doutrina, têm a sua liderança, mas se deixa levar por uma geração que ainda não tem fundamento, que ainda não tem raiz. Quem te aconselha? Cuidado até com pessoas próximas. Repito, como eu já disse, se tais conselhos não confirmam com a paz que o Espírito coloca em seu coração, quando Deus está em tais conselhos. Lembra de Neemias capítulo 6? Disseram: desce, Neemias, será melhor para você, essa obra é muito grande, você não conseguirá concluir. Neemias disse: estou fazendo uma grande obra, eu não vou descer. O que disseram a Jó, sua própria esposa? Ela sentiu a dor mais do que Jó e disse: abandona teu Deus. E Jó disse: como fala uma louca? Ele não a chamou de louca, mas comparou suas palavras com palavras tolas. Falas tu. Receberíamos o bem de Deus e não o mal. Tudo que eu tinha era de Deus. Deus me deu, Deus me tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então precisamos estar atentos para conselhos que na crise podem nos desviar do propósito de Deus. João capítulo 12, enquanto Jesus era adorado, Judas libera o cheiro fétido de murmuração. Esse perfume deveria ser vendido, mas aquela mulher preferiu seguir na adoração. Lucas 23, a partir do 37, o que diziam a Jesus? Desce da cruz, salva-te a ti mesmo. Graças a Deus, se Jesus descesse da cruz, nós desceríamos para o inferno, mas porque Jesus não desceu da cruz, nós temos morada garantida, aleluia, eternamente na sua presença. Então, cuidado com o tipo de conselho que você ouve. Alguém me perguntou esses dias: pastor, como saber se a pregação que eu estou ouvindo é correta? Se a pregação que eu estou ouvindo é bíblica? Como diferenciar se eu não estou sendo enganado por uma falsa mensagem de um falso obreiro? Eu disse: é só conhecer a verdadeira mensagem do verdadeiro pastor. Como que eu faço? João 10, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E Jesus disse: ovelha que conhece a minha voz não segue a estranhos. Então, assim como nas igrejas locais nós podemos ter falsos pastores, a gente também tem falsas ovelhas, porque segue todo vento de doutrina, qualquer estranho que sem fundamento, sem história quer aconselhar. Davi recebe conselhos e ele pergunta: por que vocês estão me dizendo para fugir?
Eu sei que os ímpios armam o arco, verso 2. Eu sei que eles têm as flechas na corda, verso 2, para com elas atirarem a oculta. Eles se escondem, estão à espreita, observando sem serem observados, veem os erros dos outros sem ver o próprio, esperando o momento de me ferir. Aí no 3 ele assume e diz: na verdade, já que os fundamentos estão se transtornando, estão se movendo, estão se abalando, o que pode fazer o justo? Aí vem a resposta. Ele mesmo responde, e o salmo inspirado, registrado, nos traz a resposta. Todos nós, como eu já falei, observamos filosoficamente, psicologicamente, teologicamente, que os fundamentos se abalam. O que fazer? O verso 4 ele observa: o Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos. O Senhor prova os filhos dos homens. Verso 5. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. O que eu faço se eu percebo que os fundamentos estão se abalando? Desesperar? Não. Desviar? Não. Desistir de Deus? Não. Algumas coisas precisam estar em nossa mente. Essas verdades aqui não podem ser abaladas da nossa mente. Primeiro, o crente deve se lembrar da congregação. Estão mandando Davi se esconder nas montanhas, como pássaro, mas ele diz: não, Deus está no seu santo templo. A hora que eu me reúno com os meus irmãos, a hora que eu me reúno para cultuar com os meus irmãos, a gente ora junto, a gente adora junto, e esses fundamentos que estão se abalando, Deus pode firmá-los novamente, e tudo aquilo que está fora do lugar, Deus pode organizá-los novamente. Queridos, o ato de congregar traz a resposta para o justo, e é a resposta do justo. Os fundamentos se abalam, mas o fundamento de congregar, essa doutrina, esse bom costume, como chama Hebreus, de estar juntos, ninguém pode remover da nossa mente. Interessante, eu assisti a live que o pastor dizia: perigo é só o culto, perigo é só na igreja, se fazem tudo, se vão para vários lugares, mas quando se diz a igreja reunida para cultuar, fecha. A igreja reunida para cultuar, isola. Não pode. Mas o justo sabe, está tudo abalado, mas o desejo de congregar, o desejo de estar com os meus irmãos, ninguém vai arrancar de mim. Aleluia! O Senhor está no seu santo templo. Davi, você não vai para as montanhas? Vou não, eu vou para o lugar do culto. E se você estuda 1 Samuel, enquanto foge de Saul, você percebe que Davi vai para a escola de profetas. Davi vai atrás do sacerdote Aimeleque no tabernáculo, porque os fundamentos estavam abalados, amigos o traíram, mas ele corre para o lugar onde Deus se manifesta na reunião dos santos. Olha que coisa linda, Mateus 18, 20, Jesus disse assim: onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Atos capítulo 2, quando aconteceu a efusão, derramamento do Espírito sobre a igreja, a Bíblia diz que os irmãos, desde Atos capítulo 1, estavam reunidos, e depois de terem sido cheios do Espírito, Atos 2:46, diariamente continuavam se reunindo. Hebreus 10:25 diz: não abandonemos a tradição. Olha que fundamento aqui, irmão. Não abandonemos
a tradição de nos reunirmos como igreja segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, porque aquele dia, com D maiúsculo, já está chegando. O dia do Senhor vem. Cristo vem arrebatar a sua igreja, mas antes de nos reunirmos com Ele em glória, precisamos valorizar o ato de nos reunirmos em adoração, em glorificação. Se você ler alguns livros de igrejas perseguidas em alguns países, os crentes congregam debaixo de árvores. Os crentes nas catacumbas de Roma, sabe o que era aquilo? Eles congregavam em cemitérios, às escondidas. Nós temos, pelo menos no tempo em que vivemos, em nosso país, o privilégio de nos reunirmos, estarmos juntos. Querido, é saudável, é bíblico e é bênção para as nossas vidas, se nós não quisermos que os fundamentos continuem sendo transtornados, abalados e removidos. Precisamos continuar no ato de congregar. Em segundo lugar, olha o que ele diz: o trono do Senhor está nos céus. Ele olha para o trono. Os amigos de Davi dizem: foge, vai para a montanha. Davi diz: primeiro, se eu congregar, se eu honrar o lugar que Deus se manifesta quando o povo se reúne. Segundo, se eu olhar para o trono, não vai continuar se abalando os fundamentos que Deus estabeleceu. Pelo amor de Deus, guarde o que eu vou lhe dizer agora. Quem tem uma visão humanista diz: são os chineses. Quem tem uma visão espiritualista diz: é o capeta. Mas quem é espiritual diz: há um Deus que está no controle de tudo isso. O trono dele está estabelecido, e se ninguém remove-o do seu trono, e se ninguém também pode remover o seu trono, então os fundamentos que ele mesmo estabeleceu podem até balançar, mas ninguém vai destruir. Ô querida, ô querido, olhe para o trono, saiba que há um Deus no controle. Ele dá corda, mas ele não solta a ponta dela. Jesus está no controle da situação, porque a igreja foi atingida também. A igreja sofreu também. Se ele permite que a igreja enfrente o que está enfrentando, é óbvio que ele vai mostrar que está no controle. Não estamos entendendo nada agora, mas um dia entenderemos, glorificaremos. A igreja não pode perder a visão do trono. Tire um pouco a visão da mídia, tire um pouco a visão do que dizem, tire um pouco, com equilíbrio, a visão das catástrofes. Não se esqueça de que há um Deus no céu que tem todo o poder, e ele fala para a sua igreja: a minha igreja está na minha mão. Aleluia! Toda a nossa história como igreja, do começo ao fim, já foi traçada por ele. Isaías disse no capítulo 6: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O trono de Uzias estava vazio, mas o trono de Deus sempre ocupado. Isaías não perdeu a visão do trono. Daniel em Babilônia, no capítulo 2, ele diz: Deus tem a resposta que Nabucodonosor, que está no trono terrenal, precisa. Deus deu a resposta a Daniel em visão. Daniel vai a Nabucodonosor
e diz: Ele tem a resposta. Não é no trono do homem que está a resposta, igreja, vem do trono de Deus. No capítulo 4, capítulo 7, capítulo 9, 10, Daniel tem visão de trono e fala do governo de Deus, em nome de Jesus. Se você já se entregou a Cristo, se você tem Jesus como seu único Senhor e Salvador, nunca perca o sentimento de que Ele é Senhor, você é servo, então Ele controla. Se você entregou sua vida a Ele, Ele sabe como conduzi-la. Hebreus capítulo 1, versículo 8, sobre Cristo diz: o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos. Hebreus 4,16, sobre o trono de Deus diz: cheguemos com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e sermos ajudados no tempo certo. Então deixa eu lhe dar uma notícia: veio do trono a permissão para tudo que está acontecendo, mas para a igreja, Hebreus 4,16 diz: virá do trono o socorro e a resposta para tudo que está acontecendo. Dá para dar mais um glória a Deus desse? Não perder a visão do trono. E o que ele disse a Pedro, ele fala com a gente também. Agora não entendes, mas depois você vai entender. Glória seja dada ao nome de Jesus. Em terceiro lugar, o salmista disse: o Senhor prova os filhos dos homens, os seus olhos estão atentos. Sabe o que ele está dizendo? Olha só, no verso 2: os ímpios estão a ocultas para ferir os retos de coração. Ele está dizendo: escondidos eles me veem, eu não posso vê-los. Mas no verso 4 ele diz: os olhos de Deus estão atentos. Eu não os vejo, Deus os vê. Não sei quem projeta contra mim, Deus sabe. O inimigo é invisível, não aos olhos do meu Deus. Os seus olhos estão atentos. Deus conhece você mais do que você mesmo. Deus conhece os que te cercam. E o conhecimento de Deus, através disso, faz com que Ele surpreenda você. Você não viu, você não percebeu, mas porque Deus viu, Ele decretou escape para a sua vida. Porque Deus viu, Ele decretou mudança para a nossa vida. A Bíblia diz, 1 Samuel 16:7, Samuel confirmou: o Senhor não vê como vê o homem vê o que está diante dos olhos, o Senhor conhece o coração. Daniel 2:22 está escrito que Deus conhece o profundo, o escondido e as trevas, mas com Ele mora a luz. Ele tudo vê. Provérbios capítulo 15, versículo 13: os olhos de Deus estão em todos os lugares, contemplando quem é mau, contemplando quem é bom. Hebreus 4:13: todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que devemos dar conta. Os olhos do Senhor estão sobre a igreja. Então esses olhos que nos acompanham vai providenciar o escape, pois Ele vê o perigo antes mesmo que nós possamos ver. Agora tem uma resposta que muita gente não gosta, mas está na Bíblia, para o que estamos vivendo, para o que estamos enfrentando. Se os fundamentos se abalam, o que a igreja faz? O que o justo faz? Saber que Deus está no trono, saber que Deus ainda está no meio do povo que congrega, saber que Deus está nos enxergando. Quarto, olha o que diz: o Senhor prova
o justo. Por que eu? Por que só comigo? O Senhor prova o justo. Alguém disse: praga alguma chegará à nossa tenda, não vai nos atingir. Se Deus decidiu provar o justo, Ele prova o justo. Mas fica tranquilo, todos nós já sabemos disso. Deus só prova quem Ele quer aprovar. A igreja está enfrentando esse momento. Os fundamentos estão se abalando, mas a igreja tem que se lembrar de Tiago capítulo 1, versículo 2. Nós como igreja, olha o que Tiago disse: tem de grande alegria quando enfrentardes grandes testes, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Deus prova o justo para deixá-lo longânimo. Tiago 1,12: bem-aventurado o varão que suporta o teste, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida. 1 Pedro 4,12, Pedro disse: irmãos, não se assustem com a provação que surge entre vós, como se fosse algo estranho, pois ela vem como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Irmão, ele está dizendo, como ele disse no capítulo 1, Pedro, que a nossa fé passa pelo fogo, assim como o ouro também passa, e o ouro é aprovado depois de passar pelo fogo. Então, essa pandemia está revelando o caráter de muita gente, porque está provando também. Essa pandemia está provando nossa capacidade familiar de olharmos mais nos olhos, porque a máscara cobre até o nariz, sobra os olhos. Essa pandemia está fazendo com que ao redor da mesa enxerguemos mais o olhar da esposa, o olhar dos filhos, o olhar dos pais. Deus está nos provando como maridos, Deus está provando vocês como esposas, Deus está nos provando como igreja. Pastor, o templo fechou, o prédio fechou. Eu recebi vários comentários, várias mensagens desse jeito: não tem mais culto, minha fé está acabando. Deus está provando, Deus provou a fé de muita gente, porque quem só orava na igreja teve que orar em casa. Quem só lia a Bíblia na leitura oficial, e quando acabava o culto já tinha terminado tal leitura, teve que se alimentar em casa. Pastores, pregadores que só liam a Bíblia no dia de pregar, acabou a agenda. E agora? Tiveram que ler Bíblia como alimento, não como espada. Porque se eu vejo a Bíblia como espada e não como alimento, eu serei um guerreiro fraco segurando arma forte. Então, nessa prova, Deus me fez enxergar a Bíblia como pão e a minha casa como o culto que antecipa o culto público, porque a gente não pode olhar para o prédio, para a igreja e dizer: lá eu vou me encher, então eu posso terminar minha malhação para depois ir para o culto, lá eu vou cultuar, então eu termino minha novela, meu futebol, e eu vou cheio disso para eu cultuar. Nananina não, culto não começa aqui, culto começa lá. Aqui é extensão do que você começou lá. Você se enche em casa de Deus, e aqui você transborda para Deus. Você se enche em casa na oração, no jejum, na leitura da palavra, e aqui a gente transborda a adoração. Deus nos provou, e o retorno dos cultos está mostrando o meu caráter, o seu caráter. Em casa, Deus estava sendo glorificado. Em casa, as escrituras estavam sendo meditadas. Em casa, eu valorizei o ato da oração. Em casa, eu valorizei o ato do louvor. Será que nós voltamos ao culto doméstico? Será que nós produzimos mesmo dentro de casa? Foi prova, eu sei.
foi luta, está sendo para muita gente. O Senhor prova o justo quando os fundamentos estão sendo abalados. É Deus provando o justo. E deixa eu lhe dizer uma verdade: esse momento de provação dentro de casa é bíblico, e é você que decide se será aprovado ou não. Seu casamento tem que sair mais forte dessa crise. Seu ministério tem que sair mais forte dessa crise. Sua capacidade intelectual teve que ser aperfeiçoada nessa crise. Sua paciência teve que se esticar. Sua não, nossa, que eu também estou no pacote. Irmão, quando Adão e Eva caíram, eles moravam no jardim. E onde Deus veio para resgatá-los? No jardim. Quando Deus foi confirmar a promessa a Sara e Abraão, onde Deus veio? Na tenda, Gênesis 18, na casa deles. Quando o Senhor veio honrar Eliseu, onde o milagre aconteceu? Naquele quartinho que a mulher lhe ofereceu de presente, ele liberou a profecia, e na casa dela o menino foi ressuscitado. Sim, a viúva de Sarepta, 1 Reis 17, onde o menino foi ressuscitado? Dentro de casa. Ezequiel foi puxado pelo cabelo. De onde? De dentro de casa. Irmão, Deus sempre está de olho em nossa casa. Onde Jesus começou seus milagres? Dentro de uma casa. Curando a sogra de Pedro, dentro de casa. Ele encontra Zaqueu na rua, mas ele diz, para completar a obra, é dentro de casa. Porque na rua ele diz, Zaqueu desce, mas é dentro de casa que ele diz a Zaqueu, hoje veio a salvação sobre essa casa. Em Atos 10, o Espírito Santo desce e enche uma família inteira. Aonde? Dentro de casa. E onde que a igreja primitiva começou para se desenvolver e alcançar o mundo? De casa em casa. Então deixa eu te falar um negócio. Antes de você olhar para a poltrona da igreja, Deus olha para o seu sofá. Antes de eu como pastor, ou nós como obreiros, olharmos para o púlpito perguntando o que vou pregar, o Senhor olha para a nossa cama, para a nossa mesa, para a nossa casa e diz, tem que ter culto lá para ter culto aqui. O culto aqui sobe quando lá na minha casa Deus desce. Deus nos provou. E fica aí a resposta para tu mesmo. Eu fui aprovado ou fui reprovado? Examine o homem a si mesmo. Esse momento em que o Senhor nos isolou e nos permitiu ficar em casa, provou-nos. Aprove a Deus agora nos aprovar. Um pastor amigo meu, pastor Ângelo Galvão, ele disse, amigo, se Deus queria chamar a atenção do Brasil, Ele já chamou, já chega, né? Agora a gente pode ficar tranquilo. Eu não sei, Deus é quem sabe se Ele já conseguiu a atenção que Ele queria. Mas ninguém tira essas respostas do meu coração. Pastor, com essa pandemia, que resposta eu terei para minha família ímpia? Para os meus colegas incrédulos, que resposta eu terei? Diga, Deus ainda está no controle, Deus está vendo tudo e Deus está provando quem é e quem não é. Vai ser revelado. E se eles não quiserem se submeter ao Deus que está no controle, ao Deus que tudo vê, ao Deus que prova o justo? Olha o que diz o verso 6. Sobre os ímpios, Ele fará chover laços, fogo e enxofre, vento tempestuoso. Eis aí a porção do copo do ímpio. Eis aqui a porção daquele que não se submeter a Deus depois dessa pandemia, porque Deus nos provou, mas quem não enxergou o Senhor como o soberano sobre tudo isso, e quem não viu uma oportunidade de sair dessa fornalha de provação, como ouro aprovado, tem um outro tipo de fogo sobre essa gente. E a Bíblia está dizendo que é juízo. Irmão, no versículo, eu estou encerrando agora, por favor, me escute. No verso 2, eles têm armas contra o justo. Mas no verso 6, é Deus que tem armas contra os ímpios que desprezam os justos. E olha essa expressão: eis a porção
do seu copo o que? Fogo e enxofre. É o que Jesus ensinou sobre o inferno. Imagine um copo cheio de tormento, um copo de juízo, desgraça, sem nenhuma gota de misericórdia, totalmente ausente da graça de Deus, totalmente debaixo do juízo de Deus, estão aqueles que não se submetem ao trono de Deus. O justo decide se vai para a montanha ou não, mas o ímpio nunca poderá decidir sair do inferno, onde tem fogo e enxofre. O Salmo conclui no verso 7: o Senhor é justo, Ele ama a justiça. Isso é maravilhoso. Deus não ama a justiça porque é sua função. Deus ama a justiça porque Ele é justo. O mesmo Deus que provou o ímpio, provou o justo. Mas o Salmo completa: Deus é justo, Ele ama a justiça. Então ímpio vai ter sobre si o que está escrito no verso 6: laços, enxofre, fogo. Mas o justo terão seus fundamentos restabelecidos em nome de Jesus. A sua família, Deus estabeleceu. A sua família, Deus estabeleceu. Seu ministério, Deus estabeleceu. A igreja onde você congrega, Deus estabeleceu. Então eu creio junto com você: não há nada, nem ninguém que vai tirar do lugar o fundamento que Ele estabeleceu. Glória a Deus. Por favor, digam após mim: eu sei que em meio à pandemia, mesmo assim, Deus ainda opera quando a igreja se reúne. Diga: eu sei que em meio à pandemia, Deus está no controle. Eu sei que em meio à pandemia, Ele está me vendo. Diga: eu sei que nessa pandemia, Ele está me provando, mas Ele vai me aprovar. Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor vai te dar graça para vencer essa provação. Eu não sei o que causou na sua alma, na sua mente nessa pandemia, mas não saia daqui murmurando, não saia daqui querendo desistir, reclamando de Deus. Não, Ele está no controle e é para o seu bem. Você vai cantar, você vai agradecer. Que essa mensagem seja gravada na sua alma, que o Senhor te dê paz. Fica em pé comigo, por gentileza. Espírito Santo, obrigado pela sua palavra. Obrigado pela sua igreja. Obrigado pela resposta que o Senhor trouxe ao nosso coração. Os fundamentos estão se abalando. Muitos estão tropeçando, caindo, instáveis. Mas o Senhor está na igreja que valoriza o ato de congregar, garantindo que vai voltar tudo ao normal. O Senhor está no controle, e se o Senhor está no controle, é para a sua glória e para a vitória da igreja. O Senhor está vendo tudo. Nada pegou o Senhor de surpresa. Os seus olhos são como chamas de fogo e alcançam os homens, ainda que eles desçam ao fundo do mar, como diz Amós, ainda que eles subam até as nuvens. O Senhor está provando o justo. O Senhor está me provando. O Senhor está nos provando. Está provando a igreja. E o Senhor não prova ninguém sem dar graça para vencer a provação. Nós estamos debaixo dessa palavra, Pai. Nós não estamos debaixo da chuva de fogo e enxofre. Nós estamos debaixo do trono nos céus que governa a terra. Ah, Jesus, acalma o coração da minha irmã. Acalma o coração do meu irmão, para a honra e glória do seu eterno nome. Eu gostaria de saber se em nosso meio nós temos alguém que se afastou do Evangelho, ou que nunca confessou Jesus como seu único Senhor e Salvador, mas hoje você quer receber Jesus.
como seu único Senhor e Salvador? Ou você quer voltar para Jesus? Se tiver alguém, pode me dar um sinal com a sua mão e a gente ora por você. Onde você estiver, é só dar um sinal com a sua mão e a gente ora para que você volte para Jesus, para que você receba Jesus como seu único Senhor e Salvador. Tem 2 mãos levantadas. Tem mais alguém? Irmão, se o pregador está procurando, não levanta a mão para dar glória não, que nós pesca você. Tem 2 pessoas aqui. Tem mais alguém? Por gentileza, vocês poderiam chegar aqui na frente, por gentileza, para a igreja orar por vocês. Glória seja dada ao nome de Jesus. Quando os fundamentos se abalam, Deus age na igreja que se reúne. Aleluia. Quando os fundamentos se abalam, Deus prova que Ele conhece tudo. Ele conhece tudo. Quando os fundamentos se abalam, é Deus provando a nossa fé. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Pastor, eu saí de lá, e agora? Pode estender as mãos para cá, meus irmãos. Pode estender as mãos. A igreja é reunida. Os fundamentos se abalaram, mas a igreja está reunida. Então esse fundamento aqui não se abalou. Jesus, aqui estão essas pessoas que ouviram sua palavra, acreditam na mudança, acreditam na transformação. Tu és o Deus que hoje falou ao coração deles, e o diabo não vai destruir a família, não vai destruir o projeto que o Senhor tem para eles, porque a igreja é um projeto que frustra os projetos do diabo, porque a igreja acredita que ela é um povo fundamentado sobre Cristo e sobre sua palavra. Em nome de Jesus, todo plano do inimigo se frustra e o plano do Senhor se realiza sobre essas pessoas, em nome de Jesus. O que vocês vão fazer comigo agora é um dos fundamentos da nossa fé. Diga comigo, querido: Senhor Jesus, eu te recebo como o meu único Senhor e o meu Salvador. A hora que o macho fica bonito é quando ele chora na presença de Jesus, irmão. Querida, diga: eu me entrego. Eu me entrego a Cristo e o recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Pode dar glória a Deus e aplaudir eles. Parabéns por essa escolha. Que Jesus guarde vocês e os abençoe. Muito obrigado, pastor Alailson. Muito obrigado.